Olá, povo abençoado, graça e paz seja com todos vocês. Café com Deus, começando hoje um tema também fenomenal, um tema incrível que muitas vezes traz muita dúvida nas nossas cabeças. Pois é, e nós vamos falar aqui um pouquinho desse tema, trazer para você explicações e comentários que com certeza vão ajudar a sua vida. Qual é o tema, pastor Marcos Rulli? O tema é: onde está Deus? Onde está Deus quando a tragédia se abate sobre nós? Esse tema é um tema que tem dado muito o que se falar e nós vamos aqui comentar um pouquinho a respeito disso hoje, nesse breve tempo que você, internauta, está nos concedendo para a gente chegar até você. Seja bem-vindo a mais um Café com Deus. Claro, comigo hoje no estúdio não pode faltar a presença do nosso querido pastor César Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Muito obrigado você em casa ou aonde quer que você esteja. Sejam muito bem-vindos e compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam, porque vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Glórias a Deus. Vamos lá, gente. Então vamos fazer aqui os primeiros movimentos do nosso programa de hoje. Onde está Deus, pastor César, quando a tragédia se abate sobre nós, né? Eu quero usar aqui palavras do Philip Yancey, que eu acho que ele é muito pontual nisso. Ele tem várias obras, inclusive nessa área do sofrimento humano. Ele e outros tantos teólogos, né? O sofrimento humano, com certeza, pastor César, ele põe em dúvida, ele põe em xeque as nossas convicções mais elementares a respeito de Deus. Nós, como teólogos, já nos debruçamos muitas vezes na palavra de Deus, na Bíblia, já ajudamos pessoas em situações que às vezes nós também não entendemos o porquê essas situações estão acontecendo. Então, quando as pessoas sofrem, isso conta muito. Não é, pastor? Sim. Quer fazer já um comentário sobre esse primeiro momento? Esse tema ele é inevitável. Sim. Diuturnamente tem alguém em qualquer canto do mundo se perguntando aonde está Deus. Sofrendo, não é isso? E é uma coisa realmente assim pertinente à nossa humanidade. Dependendo da perplexidade, dependendo da dor, da tragédia, Sim. Que se abate sobre um indivíduo, sobre uma família, é natural que a gente coloque a mão na cabeça e pergunte: meu Deus, por quê? Por que comigo? O que aconteceu? E aí a gente vai realmente trabalhar um pouquinho sobre essa questão, lembrando que existem dores e dores. Eu estive num velório esses dias e a pessoa, né, da família disse, me agradecendo pela presença, disse assim: pastor, eu espero não te chamar mais, que o meu próximo... minha próxima mensagem não seja sobre isso, porque esse ano é a segunda vez que essa pessoa me chama perdendo alguém na família. Então, assim, são momentos como esse e problemas de outras naturezas também que machuca o ser humano e leva o ser humano a questionar aonde está Deus. Nós, como cristãos, né, dependendo da fé que você tenha, nós também não estamos excluídos dessa indagação, desse questionamento. E Deus não se ofende se um cristão passando por uma tribulação, uma dor, fizer essa pergunta, esse questionamento. Porque durante o processo da dor, né, o senhor, como da área da psicanálise e de outros assuntos e temas que é também a sua profissão, sabe melhor do que eu que existem dores que o indivíduo realmente, de pessoa para pessoa, lida de um jeito. Então, nós, Sim, como filhos de Deus, que entendemos ou procuramos conhecer a palavra de Deus, não estamos isentos de um dia levantar uma questão como essa. muito bem. Tá, internauta, então nós vamos aqui abordar o tema: onde está Deus quando a tragédia se abate sobre nós? O Philip Yancey, ele propõe pelo menos 4 perguntas, e eu acho interessantes as perguntas que ele propõe, César,
porque leva a gente a pensar, né? Ele é muito provocativo. Provocativo, exatamente. Ele usa 4 perguntas. Primeira, Deus é competente? Segunda, Deus é realmente poderoso? Terceira, Deus é justo? E a quarta, por que Deus parece não se importar com a nossa dor? Então ele lança essas perguntas e a filosofia, a teologia, nós que somos da área, tentamos trazer alguma explicação, né? A psicanálise, a psicologia vai falar muito sobre as questões da dor. É uma matéria, eu acredito que multidisciplinar, não é somente do campo da teologia, mas também do campo da filosofia, no campo da medicina. Mas uma coisa a respeito da dor muito interessante e que nós devemos entender, pastor César, e eu compactuo desta linha, é que a dor está lá, ou ela vem sobre nós para nos fazer alertas. O próprio Philip Yancey diz também que a dor é o megafone de Deus, onde ele passa a chamar a atenção da humanidade. Então, seja uma tragédia pequena que assola uma família, que para aquela família é uma tragédia gigantesca, ou seja uma tragédia grande, um navio que afunda com muitas pessoas, um avião que cai e lá se vão 100, 200, 300 vidas. Então, realmente incomoda. As guerras, os bombardeios que atingem vilas e matam muitas pessoas, né? Então, a gente sabe que essa dor toda produz uma reflexão em nós. Então, eu acredito que o Philip Yancey, como pastor e como experimentado nessa área, ele foi muito bem no cerne da questão, com essas 4 perguntas, e ele está dizendo o seguinte, gente, a dor é um alerta para todos nós. Um sinal de advertência para que a gente possa parar e fazer uma reflexão diante da dor. Aqui vai uma pergunta para você, pastor César. Imagine o seguinte, nós que somos os atletas não profissionais, né? Uhum. Mas aí corremos ou fazemos caminhada, vamos para academia, né? Temos ali o cuidado com o corpo. Quando a gente usa demais um equipamento e ultrapassamos o limite do nosso exercício, o que acontece com a gente? A gente vai sentir dor. Se eu correr muito ou durante a minha corrida, a minha caminhada, eu torcer o pé, vai causar que uma dor profunda, eu vou parar a atividade. Com certeza. Vou para casa, se eu conseguir andar, vou mancando e serei medicado e vou me cuidar para que essa dor saia e o músculo lesionado se recupere. Então, o senhor concorda que a dor ela é um alerta? Sim. Que o sofrimento ele traz um alerta para a humanidade? Eu acredito que essa questão da dor, o próprio Philip Yancey, ele trabalha em outro livro, não me lembro se é A Dádiva da Dor, o benefício da dor, Sim. no sentido de que Deus, né, que nós cremos no Criador, colocou dispositivos para que a gente não queimasse a mão e ficasse ali, Sim. enfim, coisas desse Sim. tipo. Então, a dor, ela tem um caráter pedagógico, digamos assim. Eu ouvi um pastor dizendo, né, sobre esse pensamento da citação do Philip Yancey, que atribuem também a C.S. Lewis, quando ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. E esse pastor, ele ficou muito furioso com isso, dizendo, Deus jamais permite uma coisa dessa, tal. Ele tem uma versão de Deus mais pomposo, e aí ele não se agrada muito dessa colocação. Mas para dizer que existem dores e até fracassos, né? A gente pode falar de sofrimento tanto no sentido psicológico quanto no sentido de uma dor natural, de uma perda, enfim. Mas todo tipo de sofrimento, ele pode ser processado, claro que de indivíduo para indivíduo, de um modo que a pessoa saia do outro lado melhor, mais forte e mais profundamente reflexiva, mas sempre que o indivíduo passa por uma tragédia, dependendo da escala da tragédia, a pergunta onde está Deus certamente vai aparecer. Ok. Ele também diz, pastor César, que sem a dor, por exemplo, a arte,
a cultura seriam limitadas. Então, essas pessoas que expressam a sua arte e a sua cultura, muitas vezes viveram tempos de dor. Sim. Músicos, bailarinos, pintores, escultores, eles confiam nessa sensibilidade do corpo à dor e às pressões. E nós, pastores, acabamos lidando com as dores das pessoas, né? Nós lidamos com os problemas cotidianos das pessoas, nós tratamos de pessoas que estão fisicamente doentes, que estão convivendo com a dor física, mas também tratamos pessoas que estão vivendo com dores na alma, Sim. dores emocionais, que estão todas no mesmo pacote, né? Toda dor tem uma finalidade. Ele comenta também que sem a dor, nossa vida seria um perigo mortal, porque é como você bem disse, o que me faz não aproximar tanto do fogo? O fogo que me aquece numa noite fria, num acampamento, é o mesmo que me queima se eu colocar a mão lá dentro. Então há limites. Então eu acredito que Deus fez a dor com uma forma de avisar o homem. Por exemplo, a ruptura de um apêndice. O apêndice dói, avisando que vai romper. Tem pessoas que têm um rompimento do apêndice e vão para o hospital com o apêndice já arrebentado dentro de si, tem que fazer uma cirurgia, limpeza do intestino, é muito mais trabalhoso. Eu, por exemplo, tive dor, faz um tempinho já, né? Uhum. Tive dor, mas não rompeu. Chegando no hospital, fizeram raio-x, falou, não, o senhor está com um problema no apêndice, vai ter que tirar. Eu estava normal, senti uma dor, não tive sangramento, não tive nada, mas tive que operar o apêndice para que não piorasse a situação. Então, por exemplo, a dor que antecede um infarto é um aviso. O que levou o homem, a mulher, aquela pessoa ao hospital foi a dor que antecedeu o infarto. Então, foi um aviso. Em muitos casos consegue salvar, sim, outros não, mas pode acontecer, né? Um tumor cerebral, por exemplo, que a dor constante avisa que alguma coisa está errada. Então, são avisos que nós vamos interpretar aqui como sinais de Deus e manifestações para que a gente tenha cuidado e observe dessa forma. Olha uma coisa curiosa dentro dessa linha de raciocínio. Sim. Um colega querido, ele foi levar a esposa ou a família, ou alguém da família, no médico. Enquanto essa pessoa estava sendo atendida, a menina ali da recepção notou que ele tossia muito e disse assim, não quer dar uma olhada, já que você está aqui, tem Sim. convênio aqui e tal. Meu pastor querido, daquela tosse, que aparentemente era só uma tosse, descobriu-se um câncer. E esse querido faz um longo tratamento já há alguns anos. E foi justamente, graças a Deus, a desconfiança da recepcionista, que ficou incomodada, no bom sentido, ela ficou incomodada com a tosse do rapaz, e disse, por que você já não passa com o médico para dar uma olhadinha nisso? Um outro episódio de uma querida irmã, que, por sinal, hoje congrega em Botucatu. Ela congregava com a gente aqui. Ela estava num coletivo e numa curva a porta abriu e ela caiu. Bateu a cabeça, foi socorrida. E no médico descobriu-se um tumor que ela jamais saberia de outra maneira. Sabe Deus. E foi tratada e ficou tudo bem. Por conta daquele acidente. Isso. Então existem coisas meio que a gente não tem estranhas, né? muito como explicar, né? Verdade. Estranhas. Mas, pastor, o internauta que está nos assistindo, nós queremos aqui dizer que nós estamos usando uma abordagem bíblica. Né? Eu creio que a desordem causada pelo pecado original, pecado de Eva e Adão, lá no paraíso, está lá no Gênesis uma advertência, um aviso severo para todos nós. Eu queria aqui abordar esse tema do Gênesis 3. Né? Eu acho que a dor começa aqui. Versículo 16. Olha o que Deus diz para a mulher. E ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Ok. Dor do parto, na concepção, né? E aí, ele fala, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Então, vemos que Deus estabeleceu um novo tempo para o homem e a mulher no paraíso. A gente tem a ideia de que eles teriam muitos filhos no paraíso e Eva não teria a dor causada como essa dor causada
imediatamente após o versículo 16. Então, a gente tem uma ideia que a mulher teve muitos filhos e não houve muita reclamação. Mas a partir do versículo 16, por conta da desobediência, houve uma sentença de dor específica para a mulher. Agora vamos ver, mas e o homem? Versículo 17. E a Adão o Senhor disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. O senhor percebe aqui que tem essa autorização, essa ordem de Deus. É mudança de paradigma. Para mudar o paradigma todo da vivência do homem. Então, nós entendemos que a partir daí, Deus vai impor ao homem uma sequência de avisos que são através da dor. Então, a dor, ela existe como uma interferência de Deus na história humana para que o homem e a mulher pudessem entender o preço da sua desobediência. Então, eu acredito que a dor, de um modo geral, ela é uma autorização de Deus para que a humanidade aprenda com ela. É, sem dúvida, o que o C.S. Lewis fala no livro que o Philip Yancey comenta, né? Exatamente. A dor é o megafone de Deus. Quer comentar, pastor? Um rapaz me perguntou, um querido, né? Sim. Ele me perguntou o seguinte, foi anteontem, eu acho, essa pergunta. Como que você continua? O que faz você prosseguir? Ele estava se referindo à fé, né? Por que eu não desisto? E claro que a resposta foi bastante sintética, porque WhatsApp, uma resposta básica ali. Mas eu vou responder aqui o que eu compartilhei com ele. Primeiro, eu me refiro à conversão. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo nos ilumina, né? Todo mundo que tem uma experiência com Deus, a primeira experiência, esse indivíduo não entende praticamente nada acerca das coisas de Deus. Então, a primeira experiência é o que Jesus chamou de novo nascimento. Quando acontece o novo nascimento, que é um ato sobrenatural, e que se você me pedir para que eu sistematize isso no sentido didático, eu não vou conseguir porque é algo sobrenatural, nós não conseguimos explicar o que a gente experimenta. A Bíblia chama que isso é um ato de fé. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu respondendo para o rapaz, por que eu não desisto? Porque eu nasci de novo e essa experiência é real, eu não consigo me livrar disso, é verdade isso. E aí a frase do Agostinho de Hipona, quarto século, ele disse, primeiro eu creio, depois eu entendo. Sim. Então a conversão é isso, não entendi nada, mas Jesus me salvou. O segundo ponto que faz com que eu não desista, meu pastor Marcos Rulli, e começa aí em Gênesis, é o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é as lentes pelas quais nós interpretamos a realidade. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer religião tem uma cosmovisão. Cosmovisão, basicamente, é como você explica a natureza das coisas, quem eu sou, para onde eu vou, como que isso tudo existe, como que isso tudo iniciou, isso vai ter um fim. Essas perguntas fazem parte de qualquer ser humano. Não precisa estudar, não precisa ser filósofo, teólogo, não precisa ir para a academia. Está em nós essas perguntas. Sim. Então, como eu respondo a essas perguntas vai definir a minha cosmovisão. Nesse sentido, a minha segunda resposta para esse rapaz, por que, César, você não desiste? A primeira, porque eu nasci de novo, e a segunda, quando eu conheço o Evangelho e entendo Jesus, o que a gente pode chamar também de cristianismo, assim no sentido mais clássico da palavra, o cristianismo é a única religião, colocando na categoria de religião só para a gente ser mais prático, é a única religião do mundo que consegue explicar de um modo concreto, filosófico, inteligente, cognitivamente possível, a realidade das coisas. E eu vou dar alguns exemplos, meu pastor. Quando você fala assim, por que existe o machismo? Por que existe a opressão?
Por que existe violência doméstica? Por que os países entram em guerra? Ou seja, tudo que gera sofrimento no mundo. Todo tipo de sofrimento. Por que tem câncer? Por que tem tanta desgraça? Por que não há justiça? Porque todas essas questões são, em tese, respondidas na Bíblia. É simples. Deus criou todas as coisas perfeitas. Ponto. Tudo foi criado perfeito. De repente vem o pecado, Gênesis 3. E desestabiliza. A partir do pecado, pessoal, entra machismo, feminismo, genocídio, homofobia, o que você quiser, tudo entra. As opressões, as guerras, você lê no Antigo Testamento coisas absurdas acontecendo. Só que quando chega Jesus, Jesus é a expressão máxima, por isso que ele é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão falhou, entrou toda a desgraça na humanidade. Vem o segundo Adão. Quando você lê o Evangelho, Jesus está dizendo, tanto em palavras quanto em postura, como nós devemos nos portar. A partir de Cristo, o chão da existência é riscado para mostrar para o ser humano como nós podemos lidar com o sofrimento, com a opressão e com tudo mais. Por isso que, na nossa cosmovisão, o sofrimento, ele acontece dentro da realidade do pós-queda. Deus criou tudo perfeito, mas o homem quebrou essa aliança, essa comunhão, e todos os portais de sofrimento foram abertos. Como diria Santo Agostinho de novo, né? Ele na explicação dele sobre o problema do mal, ele diz que o mal não existe. Na verdade, é a ausência do bem. É Sim. Como o ferro. Ferrugem não existe, existe o ferro. E aparece o ferrugem. Então, o ferrugem não existe por aí, assim, aleatoriamente. Ele precisa que o ferro esteja exposto a várias questões químicas para que ele surja. Assim como a escuridão, é a ausência da luz. Então, o mal em si não é uma entidade que você toca e fala o que acontece. É a ausência do bem. Portanto, o sofrimento faz parte da nossa cosmovisão como cristãos, e nós conseguimos encaixar isso na categoria da queda, até que todas as coisas sejam redimidas, nós estamos expostos a essa tragédia toda. Sim. E é interessante, pastor César, que às vezes nós estamos falando aqui, mas não é somente da dor física. A dor física é o que eu chamo da primeira camada. Exatamente. A camada superior daquilo que nós podemos chamar de sofrimento humano. Então, o sofrimento humano, eu fiz uma lista de coisas, envolve muita coisa. Envolve morte, envolve doenças, envolve a fome, envolve terremotos, tornados, ciclones, furacões, acidentes em todos os seus níveis, pequenos, médios e grandes, catástrofes terríveis. E isso levanta questões a respeito do envolvimento de Deus no mundo. Mas nós temos que entender com base no que está escrito lá em Gênesis. Ou seja, o homem escolheu desobedecer a Deus e desencadeou todo um processo que mudou o plano original. Mudou o plano original que Deus havia estabelecido. Então, a dor é intrínseca ao ser humano. Exato. Deus colocou limites. E eu quero aqui comentar, por exemplo, eu me lembro de um testemunho que eu vi de um livro, né? Que eu não li o livro ainda, mas tive acesso a partes dele. O livro foi lançado nos Estados Unidos, não é muito recente, mas também não é tão antigo. É de um rabino chamado Kushner, Harold Kushner. Ele escreveu, e o tema do seu livro é Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Uhum. Você já teve acesso ao conteúdo, né? Trata-se de uma obra de teologia, porque ele é um rabino, claro, e você vai ter muita propriedade para falar até mais do que eu. E ele se tornou um best-seller rapidinho, porque esse rabino, ele abordou o problema da dor recentemente, com experiência de causa, né? As dúvidas do Kushner a respeito de Deus vieram à tona quando ele com a sua esposa teve um bebê, e esse bebê foi diagnosticado com uma doença chamada progéria. E a progéria é uma doença que acelera rapidamente o processo de envelhecimento. Então, a criança, em vez de crescer com a progéria,
ela nasce, mas já entra em falência imediata, já começa a morrer. Suas células já começam a se deteriorar. Então, ela, em vez de crescer, ela vai nascer e vai estacionar e vai começar a regredir. Então, ela vai ter os sintomas da velhice durante todos os dias da sua vida até chegar à sua morte, né? Por exemplo, o filho dele, do Kushner, perdeu todos os cabelos da sua cabeça, mais ou menos na época, César, que a maioria das crianças já estaria frequentando a escola, ou seja, já estaria com o cabelo todo formado. Que é ali por volta dos 5, 6 anos, né? Sim. Depende da faixa que você vai colocar a criança. Mas a criança já tem cabelo. Já está totalmente formada. Então ele começou a perder nessa idade, né? E a pele dele tornou-se enrugada, porque a pele da criança é maravilhosa, né? Sim. Ali já nasce perfeita, né? Mas ela começou a ficar enrugada. Os dentes que haviam nascido, os dentes de leite, começaram a cair e não nasceram outros em seguida. Então, embora pelo calendário ainda essa criança tivesse na idade escolar, o menino tinha um corpo de velho. E aos 8 anos de idade ele faleceu. Você teve contato com o livro e a gente vê que o Kushner vai apresentar ali algumas questões que não estão muito alinhadas com uma teologia Sim. correta e ortodoxa, mas que parece que ele trouxe um alento, né? Um bálsamo, um refrigério para os que sofrem. Quer comentar? Exatamente. Eu sempre falo, meu pastor Rulli, sobre a teologia, ou melhor dizendo, a hermenêutica da dor. A hermenêutica da dor é quando um pregador, ou um teólogo, um professor, ele passa por uma crise existencial, seja essa crise provocada por uma dor física ou psicológica, ou de tragédias diversas que acontecem no mundo, e esse sujeito, né, da área do saber teológico ou filosófico, cria reflexões como Schopenhauer, né, que foi o filósofo do pai do pessimismo. Justamente isso. Então, entra em crise Sim. e começa a gerar reflexões e argumentos, possivelmente em busca de resposta, ou se não for em busca de resposta, é sintomática a reflexão a partir da dor. E no caso desse autor, eu entendo perfeitamente. Primeiro, porque ele é um judeu, Sim. então ele não tem um compromisso cristológico, ele não tem. Segundo, porque quando a gente fala judeu, o judaísmo não é monolítico, não tem hegemonia no judaísmo, tem muitas vertentes. Tem de extrema direita a extrema esquerda, se a gente quisesse colocar só Sim. de uma maneira dicotômica aqui. Mas no caso dele, a reflexão dele destoa um pouco de bases da reflexão teológica tradicional, digamos, do protestantismo. E uma coisa importante sobre a questão da dor, da hermenêutica da dor, eu ouvi, por exemplo, esse final de semana, um pastor dizendo assim, né? A reflexão dele era essa. Imagine um pai que pega uma criança e coloca numa fogueira viva, a criança viva, e assiste essa criança aos gritos, gritando, o pai não faz nada, fica assistindo essa criança, e essa fogueira não tem fim. Aí ele diz, eu, sendo o pai que eu sou, jamais deixaria meu filho numa fogueira para sempre, esse filho gritando, imagina Deus. O que esse pastor está dizendo, né, é que ele não acredita, meu pastor Marcos Rulli, que exista o inferno. E que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, jamais seria capaz de uma sandice dessa, né? Aí a gente percebe, e eu falo, essa teologia é a teologia da hermenêutica da dor. Ele fala assim, ó, a minha grande crise com Deus foi quando alguém me perguntou, Deus é capaz de permitir que alguém vá para o inferno? Então veja,
quando ele dá a resposta dele, não é uma resposta bíblica, é uma resposta filosófica, eu diria. Sim. Não é a partir das escrituras, é a partir de uma reflexão baseado numa dor. Esse autor citado aqui, por que coisas boas acontecem, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Isso. Tem uma resposta de um outro teólogo para esse livro que ele disse assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ele responde: isso aconteceu uma vez só, e foi com o Filho de Deus, o único que de fato é bom. Então, nós estamos aqui tangeando o assunto Sim. da dor, do sofrimento, e aonde está Deus quando isso acontece. E, como esse autor cita, viver uma tragédia dessa, né, com um filho, não tive essa experiência. Eu imagino que deve ser algo devastador, realmente. Devastador. Como nós olhamos para Noemi, que perdeu o esposo e 2 filhos durante um período de 10 anos, e ela ficou devastada. Então, é natural a expressão, isso eu acredito que não ofende Deus, o questionamento, a indagação, isso não pressiona Deus de modo algum. Abacuque viveu também um período de perplexidade diante do sofrimento. Estava lendo um livro do professor Luiz Saião sobre o problema do mal baseado em Abacuque. E ele fala que o capítulo 1 de Abacuque, normalmente os profetas começam dizendo: assim diz o Senhor, a palavra de Deus que veio. Abacuque está tão arrasado com a notícia, Sim. que ele já começa colocando Deus na parede. Ele começa intercedendo pelo povo, ele não começa o livro com o protocolo do profeta qualquer. Ele já começa atacando Deus, tipo: onde você está com a cabeça? Permitir que o sofrimento aconteça, Sim. Que loucura é essa? E aí Deus, eu acredito que é nos versículos 4 e 5, dá uma resposta qualquer ali, mas não satisfaz o Abacuque. Ele volta de novo para cima de Deus com muita pressão e muita veemência. Por quê? É natural. Aonde está Deus quando uma tragédia acontece? Então, é natural essa reação imediata de qualquer ser humano. E existem pessoas, por alguma razão, não suportam, se eram cristãs, podem até se apostatar da fé. Sim. E uma coisa que tem que ficar claro aqui para todo mundo que acompanha a gente, essa pergunta, aonde está Deus, nunca será feita por um ateu. Se um ateu fizer, será a título apenas de uma reflexão, de uma indagação, de uma questão filosófica. Porque o ateu não espera nada daquilo que ele acredita que não existe. Sim. Ou acha que não exista. E esse problema toca muito a igreja, o povo de Deus. Sim. Aonde está Deus é uma pergunta perturbadora para nós que cremos. Sim. Quem não crê, não espera nada. Porque Não espera mesmo. Entende Já que não tem existe. a sua formatação mental Exatamente. de que Deus não existe. Pastor César, o apóstolo Paulo, ele foi muito cirúrgico e as palavras dele são fenomenais em Romanos capítulo 8, é o que nós cremos, é o que nós vivemos, né? Considero que os nossos sofrimentos atuais, ou seja, ele está falando sobre a dor, né? Sobre o sofrimento humano. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada um dia. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Paulo está dando para nós aqui o caminho. Exato. É a esperança em Deus, é a confiança nele em coisas que de fato nós ainda não entendemos na sua totalidade. Que a teologia não explica tudo, né? Que a filosofia não explica tudo. Então nós ficamos com a palavra de Deus, com a Bíblia, e nos acomodamos à vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que Deus saiba e tenha isso, que lá no Éden, ele deu a sentença por conta da desobediência. É o que você falou no início. Tudo está interligado. Ou seja, todo o sofrimento é por conta daquilo que o homem escolheu para si mesmo. Para aquilo que ele planejou para a sua própria história. O pecado é que nem o Césio 126, ou Chernobyl. Décadas depois, pessoas que nascem com complicações
por conta da irradiação. De radiação. Então, assim, o pecado é isso. Adão pecou. Se a gente usasse uma referência aí de tempo de uma vertente teológica, a gente está no mundo aqui há 6.000 anos, né? Se a gente usasse essa referência. Há toda uma controvérsia, mas é só a título de um ponto aí na história. Adão pecou lá atrás e nós enfrentamos as consequências, as sequelas do pecado. Né? Toda a raça humana entrou no processo. Toda a raça humana. Toda a raça humana. É tão louco isso, meu pastor, que hoje, até hoje, e vai ser sempre assim, ninguém se acostuma com a morte. Todo dia morrem milhões de pessoas, já era para a gente estar acostumado. Ah, morreu, acabou. Não, por quê? É aquilo que nós ouvimos uma vez na Escola Bíblica de Marília, e aquilo me marcou. É um doutor que eu acho que até pregou em Osasco. Ele disse, Deus não nos fez para a morte. Tanto é que quando uma pessoa morre afogada, ela morre porque ela não queria morrer. Ela tenta respirar e aí morre. Então, assim, isso revela que o ser humano não foi projetado para a morte, mas veio a queda. E isso não significa dizer, pessoal, que Deus foi pego de surpresa, em hipótese alguma. Não. Mas é para dizer que a eternidade é o padrão e é o propósito de Deus. Mas o pecado quebrou a humanidade e toda a natureza geme. O apóstolo Paulo, a teologia ecológica dele é perfeita, porque é a revelação do Criador. Ele diz que as plantas gemem, o mar, a natureza no mar geme, as florestas gemem. Hoje o Brasil está incendiado, né? Na Amazônia, o interior de São Paulo. Tudo isso é reflexo da queda. Porque antes da queda, o ecossistema era perfeito. Sim. Depois da queda... funcionaria muito bem até hoje. Simplesmente... Com certeza. Estamos aí. Quero usar as palavras do Yancey de novo, do Philip Yancey. Ele diz o seguinte, não podemos cometer o erro de julgar o poder ou o caráter de Deus com base no estado em que o mundo se encontra. Não dá para você ter esse parâmetro. Deus planeja um mundo bem melhor para nós um dia. Um mundo sem dor, sem maldade, sem lágrimas, sem morte, e pede que tenhamos fé na promessa dessa nova criação. Agora, pastor César, eu li um estudo do Dr. Paul Brand. O Paul Brand, ele foi um dos maiores médicos especialistas em lepra dos Estados Unidos. Mas ele não andou só nos Estados Unidos. Ele esteve na África, esteve na Europa, divulgando seu trabalho. Foi um dos mais proeminentes médicos especialistas em lepra. Premiadíssimo. E ele diz o quê? Que a lepra é simplesmente a pessoa que adoece porque não sente dor. Ou seja, quando é identificada a lepra, a pessoa ela se pôs numa situação de risco e não sentiu que estava tendo dor. E aí ela causa as mutilações. Orelhas, nariz, boca, rosto, dedos dos pés e das mãos. São os lugares mais proeminentes em que a lepra ataca. Então, ele diz, bendita a dor que você tem, que diz que você não é leproso. Exatamente. É muito louco isso. Então, né? a importância da dor. Se todo ser humano não tivesse dor, como seria? Ele diz, por exemplo, que um paciente de lepra, ele pode andar 10 quilômetros com um parafuso dentro do sapato e ele não vai sentir a dor. Quando ele tirar o sapato, vai estar ensanguentado, ele vai ver porque está sangrando. Mas ele não vai sentir dor. E isso pode gerar o quê? Uma infecção. Meu Deus. E, consequentemente, uma amputação. Porque ele andou muito tempo e não estava percebendo essa dor. Claro que a lepra, hoje, ela é rara, né? Mas ela ainda existe. Então, Deus deixou a dor para nós como uma advertência, como sinal de importância para que a gente pudesse ter essa relevância e perceber que ela está nos chamando a atenção. Eu, por exemplo, nós como pastores tratamos as dores emocionais das pessoas. E eu acabo tratando 2 vezes porque sou psicanalista. Então eu acabo tratando dores das pessoas que estão ocultas no seu subconsciente. E essas dores começam a vir à tona. São sofrimentos. E a pessoa
comigo ali no tratamento, na sessão de terapia, ela vai começar a falar da sua dor. E à medida que ela fala a sua dor, nós vamos tentar encontrar uma cura para essa dor. Ou uma ressignificação para essa dor. A cura para a dor seria o quê? A ressignificação. Ou seja, ela vai esquecer o sofrimento que ela teve, o trauma? Não. Mas aquele trauma lá na frente, ressignificado, não vai doer tanto. Exatamente. É a mesma coisa quando você se acidenta. Você corta a sua mão. Você cortou sua mão aqui. O corte foi profundo. Você estava cortando lá uma carne, legumes, e a faca entrou. Você cortou sua mão. Aí você tem que correr para um hospital, porque o corte foi profundo, foi grande. Então precisa de pontos, certo? Então você vai para o hospital e vai lá e toma lá 6, 7, 8 pontos. Depende do tamanho do corte. Doeu pra caramba, você chegou lá, teve que ser anestesiado, anestesia local, uma outra agulhada que você vai levar na mão para costurar, para estancar o sangramento. Você vai para casa, vai ficar vários dias sem movimentar aquela mão, enfaixado, depois volta para o médico, tira os pontos, vai doer um tempo, você vai sentir o abrir e fechar da mão. Mas eu te pergunto, 1 ano depois, 2 anos depois, você vai sentir a dor? Não sente mais. Você vai olhar para aquela cicatriz e vai lembrar. Aí eu vou te perguntar, César, e essa marca na sua mão, essa cicatriz? Parece que você se cortou? Ah, é, você vai até rir, Eu estava lá cortando uns legumes e distraí, a faca entrou, doeu no dia, falou, oxe, doeu demais. E agora dói? Não sinto nada, tudo normal. Mas a cicatriz está lá para lembrar. Exatamente. Que um dia você sofreu ali. Então, às vezes, as dores emocionais, elas estão ali para lembrar que um dia a gente sofreu, mas é possível ressignificar a nossa dor. Então, nós estamos falando de sofrimento humano. Todas as vertentes, todas as nuances da dor. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela de qualquer etiologia, ela tem tratamento. E o maior tratamento que a Bíblia oferece é para a gente saber o seguinte, que as dores que nos fazem perder entes queridos, que as tragédias que se abatem sobre a nossa história, elas estão nos revelando alguma coisa. Estão nos revelando alguma coisa para que a gente tenha percepção. E às vezes é necessário. Todos os dias morrem pessoas. No mundo inteiro. E todos os dias Deus está chamando a atenção da humanidade. Não é isso, pastor César? Exato. A dor está aí, gente. Prestem atenção. Vocês não são eternos. Não é isso que a Bíblia diz? Quanto ao homem, seus dias serão 120 anos, não é isso? Exatamente. Deus delimitou. Limitou o homem a isso. Você com 120 anos, misericórdia, como que a gente vai estar? Já chega com 60, 70, a gente já está... Daquele jeito, né? Daquele jeito, arrebentado, né? Então é para a gente refletir que a dor faz parte do processo que Deus deixou para que a gente tenha a percepção que a gente precisa tratar essa situação. É uma profunda reflexão acima de tudo. Quer comentar, César? E eu vou falar uma coisa, meu pastor, sobre essa marca nessa metáfora, né? Meu pai, ele tem uma cicatriz no braço. Sim. Uma cicatriz assim importante. E ele não exibe aquilo, mas aquilo faz parte da história dele, porque essa cicatriz foi de uma obra que ele fez na Bolívia, quando era missionário lá. Estava cobrindo uma congregação, Sim. as telhas Eternite, e escapou e cortou o braço dele. Foi um corte profundo e ele tem essa cicatriz. Hoje, se alguém perguntar dessa cicatriz, que já aconteceu isso, ele dá uma aula sobre isso, porque vem toda a história do período que ele foi missionário na Bolívia, que marcou a vida dele para sempre, na nossa vida, em medidas diferentes, para dizer que existem derrotas, eu já falei sobre isso, que a gente aprende muito mais do que determinadas vitórias. Tem vitórias que a gente passa na vida que a gente não consegue nem, enfim, tirar a lição importante, mas existem derrotas terríveis que mais tarde a gente consegue perceber que realmente nós precisávamos ser trabalhados. Agora, fato é, pessoal, que enquanto nós estivermos aqui, nós não teremos como satisfazer Sim. todo mundo acerca do porquê. Não temos. É por isso que o Senhor promete um novo céu e uma nova terra. Por isso que é uma promessa de que lá
ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. E enquanto isso, uma coisa muito importante que ajuda o homem no seu sofrimento, o homem e a mulher, é poder falar. A Bíblia até fala sobre isso, né? Que falar cura, Cura. confessar cura. Então, é um caminho também de terapêutico Sim. e também espiritual para a nossa vida nos processos de sofrimento. Sim, perfeito, perfeito. Pastor César, Jean Ingelow, poeta e escritor, disse o seguinte: não posso subir às alturas que me mostras, nem mergulhar nas profundezas que me revelas. Mas basta-me saber que as alturas são para se conhecer e as profundezas para se sentir. Então, às vezes, nós queremos uma resposta para coisas que Deus não quer que a gente tenha ainda. Jó, o livro de Jó, o livro que leva o nome dele e conta a história dele, é uma percepção profunda sobre a dor e como Jó trabalhou tudo aquilo, porque ele sofreu demais. Sofreu demais, ele reclamou da sua dor. Mas uma coisa ele fez, ele não pecou contra Deus, ele não blasfemou contra Deus. Ele pediu a morte, ele não queria estar mais ali, né? Os amigos de Jó insistiram em dizer que o problema era Jó. Era Jó e não Deus. Jesus abordou o mesmo assunto em 2 lugares diferentes no Novo Testamento. E agora nós vamos já para o Novo Testamento, para daqui a pouco a gente fazer as conclusões por conta do nosso horário, né, pastor? Sim. Os discípulos apontaram para um cego, e você sabe bem da história, e perguntaram entre eles e até para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Seus pais, né? E Jesus respondeu que nenhum deles havia pecado. Em outra ocasião, Jesus comentou sobre 2 eventos daqueles dias que haviam acontecido enquanto ele trabalhava levando o evangelho. A queda da torre, né, que matou 18 pessoas, e o massacre de alguns adoradores no templo, episódio que está registrado em Lucas capítulo 13. Jesus estava ali, naquele momento de sofrimento, né? Então, Jesus respondeu habilmente aos discípulos, né, que o pecado não é individual. Ele está dizendo o seguinte: o negócio é coletivo, gente. Não foi o pai dele ou a mãe dele, não. Mas o poder de Deus se manifesta na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa fraqueza. Então, você que está sofrendo, você que não está entendendo, no meio de tudo isso, Deus está te mostrando alguma coisa. Ele tem um propósito, ele tem um caminho que nós não entendemos. E eu já te contei isso, contei para vocês aqui numa vez de estar tomando um café aqui, sobre um pastor. Ele é professor de um seminário de teologia, e ele pegou um dos seus alunos, um futuro pastor, né, um aspirante, que estava ali fazendo seminário, e diz: olha, nós vamos fazer uma visita, eu quero que você aprenda um pouco sobre a prática da visita pastoral. E nós vamos a um hospital visitar um irmão da igreja, e ele está no estado terminal. Terminal, pastor? Eu falei: terminal. Então, eu já vou te avisando que o quadro é feio. Você vai chegar lá, vai encontrar uma pessoa numa situação muito difícil. Vai comigo? Não, eu vou com o senhor. E os dois foram para aquele hospital. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levar a ceia. Vamos levar o pão e o vinho, porque pode ser a última ceia dele. Então, nós vamos lá. Então, já estou te avisando para você se preparar com o quadro que você pode ter diante dos seus olhos. E aí, eles foram para o hospital. O caso, não vou citar nomes, tá? No livro não cita nomes. Esse irmão, ele era casado, tinha uma filha falecida e a sua esposa o acompanhava no hospital. Esse irmão, ele era hemofílico. E todos sabem que os hemofílicos não podem sofrer nenhum corte, num acidente grave, porque se eles perdem sangue, começam a perder e não para mais, né? Não estanca mais. É uma condição. E ele era hemofílico. Ele teve um acidente de carro gravíssimo, quase perdeu a vida, mas durante o socorro que ele teve pelos médicos ali, eles conseguiram salvar, estabilizar o quadro dele com uma transfusão de sangue. E ele foi salvo, foi para o hospital, ficou internado vários dias.
Só que, César, houve uma fatalidade. Na transfusão de sangue, ele contraiu HIV. Porque o sangue estava contaminado. Não se sabe como ele contraiu HIV. Depois foram feitos exames, verificações, e verificou-se que foi a partir dessa transfusão de sangue que ele teve o HIV. Então, agora hemofílico e agora com HIV. Então, a doença se instaurou nele e ele agora estava em fase terminal porque ele estava totalmente debilitado. E ele conversou com aquele jovem pastor, dizendo, o quadro é esse, vamos chegar lá, vamos fazer uma oração, uma leitura bíblica e vamos embora, né? Vai ser rápido. E eles chegaram lá, se identificaram no hospital, entraram nos corredores e foram até o quarto. Chegando no quarto, bateram na porta, entrando no quarto, lá estava o irmão. Quando eles entraram, o irmão disse, graça e paz, já levantou a mão. Só que ele, na cena, o pastor disse o seguinte, ele estava só pele e osso. Com muita dificuldade, ele deu o graça e paz. E eu disse, amém, meu irmão, estamos aqui para te abençoar, vamos fazer uma leitura, vamos aqui ministrar ceia para você. Ele disse, amém, podem sim, podem fazer, que eu vou tomar. E aí fizeram a leitura, entregaram o pão, com muita dificuldade ele engoliu, e aí depois, com muita dificuldade, ele também sorveu o cálicezinho de vinho, né? Então eles entregaram a ceia, e o pastor terminou, fez uma oração, irmão, nós estamos indo embora. Como você está? Está com muita dor hoje? Ele falou, pastor, eu não estou sentindo dor nenhuma. Não, falou, nenhuma, pastor. Hoje foi o melhor dia da minha vida, foi o dia que eu amanheci melhor. Mas o que aconteceu? Não é que de manhã, bem cedinho, quando o sol apareceu na janela do hospital, um anjo veio aqui. E ele me disse que hoje ainda eu estarei com meu Senhor. E ele disse que minha filha está me esperando no céu. Olha que lindo, César. Que coisa. Como ele suplantou aquela dor. Então, às vezes, nós pensamos que as pessoas estão sofrendo uma dor excruciante, angustiante, mas no meio disso, quando tem uma oportunidade, Deus está falando ao coração dessas pessoas, né? Então, eu gosto de contar essa história porque, às vezes, nós imaginamos que estamos sofrendo. Quando a gente ouve um testemunho desse, você fala assim, eu não tenho sofrimento. Sim. Então, até no meio de uma situação como essa, de uma tragédia como essa, um hemofílico contrair HIV numa transfusão de sangue, qual a probabilidade? Que loucura. É muito baixa. Mas ele foi o contemplado. O contemplado, né? Então, no meio da dor e do sofrimento, Deus está trabalhando no coração das pessoas. Deus está fazendo uma obra que nós não entendemos. A gente tenta explicar, mas nós não entendemos essa grandeza, essa sabedoria, esse poder incrível de Deus, porque Ele nos criou. Nós somos seres criados. O que nós vamos reclamar com o nosso Criador? É uma coisa que um vaso de barro reclamar com o artífice que construiu. Por que você me fez assim? Mas eu sou o Criador. Eu sou o teu Criador. Então, o sofrimento, ele põe em dúvida as nossas convicções. Ele faz a gente se questionar, mas por que eu? Por que a minha vida? Por que a minha história? Por que a minha família? Com tantas outras pessoas para escolher, por que eu? Então a gente se questiona às vezes. Então eu creio, César, que às vezes no meio do sofrimento inesperado, inexplicável, como o de Jó, e até as tragédias que Jesus vai aqui responder os discípulos, o homem que nasceu cego, a torre de Siloé, a perseguição lá no templo, há exceções, né? Há exceções, claro, mas alguns sofrimentos têm ligação com, por exemplo, o comportamento que as pessoas têm em relação à vida. Abusos. E aí você vai culpar Deus? Sim. Uma pessoa, por exemplo, que fumou a vida inteira, ele ou ela sabe que eles são candidatos ao enfisema. Não é verdade? Exato. Uma pessoa que se droga na adolescência e se droga durante a juventude, na vida adulta, fatalmente terá problemas cognitivos, problemas mentais, problemas comportamentais. Por quê? Porque ele ou ela está abusando de drogas. Então, acho que tudo que tem um excesso traz um problema. Por exemplo,
Nós que já passamos dos 30 anos, né, César? Sim, há um tempinho. Por exemplo, a gente sabe que depois de uma certa idade, nosso metabolismo não tem aquela mesma velocidade. Por exemplo, eu tenho cuidado, por exemplo, com coisas doces, com açúcar, né? Porque a gente sabe que o açúcar, ele pode fazer muito mal ao nosso corpo. Então, eu preciso ter cuidado. Se eu tiver um desregramento total e me atolar em doces e refrigerantes e outras bebidas adoçadas, eu sei que eu vou ter um problema. Amanhã depois eu me torno diabético, falar, poxa, mas Deus, eu sou teu servo, eu te sirvo há tantos anos, agora eu estou diabético. Mas peraí, qual foi o seu regramento de vida? Sim. Concorda comigo, César? Totalmente. Isso. Porque se não tem limite, como é que você vai atribuir essa culpa para Deus? Então, eu acho que nós temos que ter limites em tudo, né? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que eu faço com o templo do Espírito Santo? Então, eu preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem de carro muito longa, eu sei que eu preciso me preparar para essa viagem. Eu preciso dormir bem, eu preciso comer direito, preciso ter água no carro, preciso me hidratar, planejamento, fazer uma parada, fazer um planejamento. Se eu falar, não, eu vou direto, estou bem, estou cansado, eu posso sentir sono na estrada, de noite eu posso ter um cochilo, perder a direção do carro, ter um acidente e acabar morrendo eu e minha família. Então, comenta aí. Um planejamento... Se eu estou exagerando. De jeito nenhum. Um planejamento para uma viagem. Tem gente que vai viajar de férias, de repente, com a família. A viagem começa quando pega a estrada. Sim. Ou seja, normalmente, quem faz isso já sai estressado, porque não planejou, Verdade. Não veio lá atrás, preparando tudo. Então, no dia lá, pôs tudo dentro do carro e sai já brigando. Agora, imagina para a vida. E aí a gente... não pode deixar de falar também de escolhas que a gente faz e que tem consequências, não tem como. Então, de repente, nós nos deparamos com situações e inquietações do tipo, aonde está Deus? Mas muitas questões ligadas a essa pergunta, a gente poderia, não vou dizer facilmente no sentido Sim. de uma resposta simplista e rasa, irresponsável. Mas se a gente pensar aqui, rapidamente, em lugares onde construção não podia, Sim. lugares onde há problemas de natureza climática e coisas Sim. desse tipo, a gente já vai elencando aqui razões para o sofrimento humano. A poluição e tantas coisas Sim. que nós produzimos, que o homem intervém, que o homem bagunça o meio ambiente, e aí tem as consequências. Posicionamentos e comportamentos. Como que o homem age, como que o ser humano se comporta diante das situações. Exatamente. Então, tem desdobramentos. Tem desdobramento. Quando a indústria do cigarro, há mais de 100 anos, não sei, 150 anos, não me recordo, fazia propaganda, um negócio horroroso no mundo todo. Eu lembro disso. Enfim, até na Fórmula 1, patrocinava algumas marcas lá, enfim. Quando descobriram o custo para o Estado dos efeitos colaterais do tabaco, imediatamente começaram a tirar de circulação as propagandas. Ou seja, é uma atitude tola, né? Porque tenta esvaziar uma piscina olímpica com a canequinha sem fechar a torneira. Então, tira a propaganda do ar, mas a droga continua circulando normalmente. Então, não tem como. O ser humano, ele é responsável, em boa parte, do caos que a gente produz, né? Se a gente pensar aqui em opressão, se a gente pensar em violência doméstica, se a gente pensar em doenças, como o nosso pastor Marcos Rulli está falando aqui, que são ligadas à dieta ou à irresponsabilidade. Poderiam ter sido evitadas, não ter dor no futuro. Exatamente. Então, existem muitas coisas Sim. que produzem sofrimentos agudos que o homem colocou a sua mão ali no processo e acaba tendo consequências. Não tem jeito. Sim. Agora, né? Lembrando que, como disse Paulo também aos Tessalonicenses, para aqueles irmãos lá que choravam a morte dos seus antequeridos, ele diz assim, não chora porque vai chegar um dia que nós iremos reencontrar esses irmãos. Ou seja, a nossa história não termina aqui, né? Aqui é sofrimento, sim. No mundo tereis aflições.
Sim. Mas há de haver um dia, ou vai chegar um dia, que isso tudo vai se resolver. Sim. César, eu quero fazer os movimentos finais aqui para os nossos internautas, usando de novo as palavras do Dr. Paul Brand. Ele morreu em 2003 e ele era diretor clínico do único leprosário dos Estados Unidos. Pouco antes da sua morte, ele disse o seguinte: se eu pudesse dar um único presente a um leproso, eu lhe daria o presente da dor. Porque seria a cura. Exatamente. Qual é a nossa lepra hoje? É o pecado. São as escolhas erradas. São os comportamentos caóticos que nós temos que não mudamos. E sabemos que isso vai causar dor. Então, Deus deixou para nós a dor como um sinal de aviso, como um alerta para que a gente possa fazer modificações na nossa vida. Você pode ser uma pessoa saudável fisicamente, mas pode ter dores emocionais. Você pode ser emocionalmente saudável, mas pode ter dores físicas. Todo mundo tem um tipo de dor. Exatamente. Algum tipo de dor. Só que no meio dessa dor, estamos aprendendo a dor de uma traição, a dor de ser enganado, a dor de uma mentira. Um amigo seu que te abandona é uma traição. Então, é a dor. E todo o processo de dor é um aprendizado para a gente, né? Então, essa frase dele é fantástica, né? Como médico. Muito forte. Se eu pudesse dar um único presente a um leproso, eu lhe daria o presente da dor. Porque com a dor, eles não sofreriam mutilações. Não perderiam membros do seu corpo. A dádiva da dor, então, é um conceito estranho, às vezes paradoxal para a gente, né? Aqui a gente não vai eliminar o tema hoje. Não, com certeza, não a gente não vai esgotar esse tema, não, né? Mas ele diz assim, a dor é o conceito estranho que jamais nos teria ocorrido pensar, mas que flui naturalmente da experiência de um cirurgião que tratou pacientes leprosos. De acordo com ele, a dor, como o resto da natureza, é uma criação essencialmente boa que, de alguma forma, o médico falando, desviou-se do plano original de Deus na queda, lá em Gênesis 3. Exato. Lá na queda, né? Então, essa ideia se encaixa perfeitamente no esquema cristão, como você bem disse no começo, cósmico, da criação, da queda e também da suprema restauração, né? Ele conclui, César, nos estudos dele, que os médicos acreditavam que a lepra causava as feridas nas mãos, nos pés e no rosto, que com o tempo produzia o apodrecimento da carne e a perda dos membros do corpo. Estou usando a lepra como exemplo, tá, gente? Mas a pesquisa do Dr. Brand, antes de morrer, comprovou que 99% dos casos, a lepra apenas amortece as extremidades das orelhas, ponta do nariz, do lábio, das mãos, dos pés. Ela amortece, porque o bacilo da lepra, ele mata a célula que produz a dor. Olha só. Ele mata, né? Então ele diz, quando a destruição do tecido ocorre, é porque o sistema da dor permaneceu silencioso, não houve aviso. Que coisa. César, e quanto Deus não está avisando a humanidade agora? Exatamente. Poluição, desregramento de leis, pessoas que se embriagam e vão dirigir seus carros, pessoas que se drogam, estupro, violência, guerra. Deus está avisando, Deus está falando, mas o homem continua cometendo, né? E essa descoberta do Dr. Brand revolucionou o tratamento da lepra e outras doenças, tipo dormentes, né? Por exemplo, como o diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa e dormente. Quando vê, está diabético. Exatamente. Né? E ele, no fim, sempre exclamava, graças a Deus pela dor. Eu assisti um filme de guerra, César, e foi interessante que um soldado foi ferido ali, mas eles eram de um time de elite daquele exército. Não vou falar nomes para não... Uhum. Né? De um time de elite daquele exército. Considerado um dos maiores do mundo, os melhores do mundo. E um soldado foi ferido, acho que no ombro, na perna, não lembro. E ele, eu tô mal, quis desmaiar. E o sargento veio e pegou a mão e pôs do lado da ferida, assim, mas quase em cima do ferimento pelo tiro, né? E apertou e disse, e gritou assim de dor. O que você está fazendo, sargento? Tô fazendo isso aqui para lembrar que você tem dor, você tá vivo, resista, não vai morrer agora.
E o cara acordou, abriu os olhos, porque o cara queria desmaiar, abriu os olhos, colocaram no helicóptero e levaram embora e conseguiram salvar. Mas o sargento chegou lá, apertou, próximo ao ferimento, para lembrar, ó, essa dor aqui significa que você está vivo. Então, César, a dor, internauta, ela é um aviso de Deus para nós. Para que a gente faça correções. Quer comentar, César? É impressionante isso tudo, impressionante. E é uma coisa importante nós entendermos que não tem como passar por aqui sem algum tipo de sofrimento. Como o senhor colocou, seja psicológico, seja físico, seja espiritual, Sim. é impossível. Eclesiastes é um livro maravilhoso, entre aspas, filosófico até, de um processo de dor que Salomão enfrentou. Salomão foi o homem mais rico do seu tempo. E tinha de tudo, não tinha problema de escassez nenhuma, nunca soube o que é passar necessidade na vida. Foi milionário, mas enfrentou uma dor. Então, não importa, porque a gente olha às vezes para o Instagram do outro e fala assim, meu Deus, eu queria ter essa vida. Mas todos têm em algum nível, algum tipo de dor. Salomão enfrentou uma dor e o resultado da dor de Salomão produziu Eclesiastes, uma obra incrível. Os salmos, não vou dizer os mais maravilhosos, porque todos são, mas tem salmos ali tão profundos. Os da dor mais profunda são os mais bonitos. É impressionante o que acontece. E uma música que eu compus uma vez, que é Céus dos Céus, eu estava passando por uma pindaíba terrível. E aí eu estava de ajudante de pedreiro, do meu irmão Ari. E aí, nessa construção, eu vi a construção desde o fundamento, do zero, né? E era um brejo aquilo ali, era um negócio horroroso. E eu disse para o Ari, é possível construir uma casa nesse terreno aqui? Ele disse, é possível sim. É um homem incrível, o Ari, profissional incrível, brilhante. E aí então começou a construção, naquele brejo. E quando eu estava na cobertura, me veio uma música, eu peguei um pedaço rasguei o cimento lá com aquela folha do cimento e o lápis de pedreiro e escrevi, o homem jamais poderia construir um lugar onde pudesse habitar a tua glória, se o céu é o teu trono e a terra é para os teus pés, e fui escrevendo Céus dos Céus. O meu ponto aqui é que hoje, você que está passando por uma grande luta, de repente é com o marido, com a esposa, com os filhos, nas drogas de repente, ou dívida, desemprego, uma doença, isso tudo realmente é angustiante e uma das coisas mais difíceis, como disse o próprio Salomão, a esperança demorada enfraquece o espírito. Então você olha e fala assim, quando que vai terminar isso? Isso gera dor, angústia, desespero. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas também disse que ele voltaria para acabar com isso tudo de uma vez por todas e nós seremos, em nome de Jesus, restaurados e glorificados. Sim. Então, por hora, o modo de nós lidar com esse estado de coisas é através da oração, do Espírito Santo Consolador, da comunhão, da confissão, do desabafo com alguém mais crente que a gente. Isso tudo ajuda. E procura, às vezes, de um profissional também, da saúde mental. Claro. Né? Enfim, isso também é extremamente importante. César, a frase completa de C.S. Lewis para nós. O problema do sofrimento. É o livro dele que fala sobre esse tema. O Philip Yancey também cita no livro dele, foi de lá que eu peguei a citação. Mas olha, a frase dele é essa aqui, ó. A dor física é um sistema de alerta ao cérebro e serve também para a alma. A dor é um megafone de Deus que às vezes murmura, às vezes grita para nos lembrar que algo está errado. Então chegamos ao final do nosso programa de hoje. C.S. Lewis, que perdeu a esposa dele, escreveu uma obra incrível também sobre o sofrimento. Ele era ateu. Exatamente. Até então. Então, gente, nós tentamos aqui trazer um pouco de conforto, uma breve elucidação teológica com respeito ao problema do sofrimento humano. Nós sabemos que o Senhor, ele tem empatia com o homem, ele vê o homem sofrendo, mas Deus deixa que o homem sofra pelas suas escolhas. Quando o homem quer voltar e quer mudar, Deus o abraça. É isso. É como a história do filho pródigo, né?
Filho pródigo está lá, o lar era perfeito, seu pai era amoroso, tinha irmão, tinha uma família. E ele disse, não, eu quero minha riqueza, eu quero meus bens, eu vou curtir a vida, eu vou desfrutar. O pai deixou ele embora. E o pai não foi atrás. E quando o filho volta, todos nós conhecemos a história, volta arrebentado, com fome, sem nada, perdeu tudo, cabisbaixo, mas o pai está lá, na porta da casa, e quando vê de longe, fala, alguém pode dizer, Senhor, mas quem vem vindo lá? Talvez, né, parafraseando, alguém pode dizer, Senhor, vem vindo um homem lá, um rapaz. Aí eles poderiam olhar assim e falar, puxa, mas não sabemos quem é. Aí o pai falou, eu sei, é meu filho. Então, Deus é assim, ele fica esperando que o homem volte, que ele se posicione. E esse então, filho César, voltou consciente. Voltou consciente. Passou o que passou, a Exatamente. mente dele se abriu. A dor produzida pela ausência do pai, o distanciamento, a fome, tudo isso produziu nele uma reflexão. Então, acima de tudo, a dor é a reflexão. Para que a gente entenda que o mundo sem Deus não tem esperança. Então, nós estamos como igreja do Senhor, como pregadores da palavra, levando o evangelho, o amor de Deus às pessoas. César, muito obrigado pela sua participação hoje. Abrilhantou demais o nosso debate. Gratidão a minha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, querido internauta. Deus abençoe sua vida, sua família. Não se esqueça, Café com Deus é o nosso podcast de teologia, é o meu, é o seu. Compartilhe com outras pessoas que você sabe que estão sofrendo e precisam de uma porção dessa palavra de Deus para suas vidas. Um abraço para vocês, fiquem na paz. Tchau, até o próximo.